Caros amigos, estamos de volta para o segundo bloco do Panorama Tricolor especial com o professor Pedro Simonato, debatendo questões relativas ao futebol brasileiro em geral. E voltamos agora a falar. A gente ia falar no programa Panorama Tricolor que era a última vez que a gente ia tocar no assunto, mas essa agora é de uma maneira um pouco mais genérica. A gente vai falar de torcidas em geral e não propriamente da torcida ausente do Fluminense no jogo no Engenhão. Pedro, a gente queria uma opinião tua e também com os participantes da equipe para debater a respeito em relação ao seguinte: o que você pensa, se realmente aconteceu essa tentativa dentro do futebol brasileiro de se trocar o público frequentador? O Maracanã, desde a sua inauguração em 1950 até o fechamento em 2010, era tipicamente um estádio de povão que também agregava membros de classes abastadas, de classes econômicas mais fortes. E de repente, nessa transição, não especificamente do Engenhão, o marco é o fechamento do Maracanã, você começa em geral, em vários lugares, a ter ingressos mais caros, estádios menores e um relativo afastamento das classes populares dos estádios de futebol. Como é que você vê isso? Essa é a tendência mundial, né? Todo lugar no mundo agora o futebol está se tornando um esporte de classe média. Eu acho que isso é um tiro no pé que vai dar futuramente, porque vai chegar um momento que você restringe cada vez mais o público. É por isso também que os estádios diminuem de tamanho. Não, você dificilmente tem um jogo, tem estádio com mais de 100 mil. Antigamente você tinha vários estádios com mais de 100 mil pessoas. Agora, o próprio caderno de encargo da FIFA fala que tem que ser entre no máximo 70, 80 mil pessoas. Porque não vai ter gente para tudo isso mesmo. Porque a classe média tem vários outros elementos, bens culturais, que concorrem com o futebol. Tem cinema, tem um shopping, tem um teatro, etc. O cara não vai o tempo todo no futebol. Quem gosta de futebol realmente é povão. Aí tem que se discutir a questão de ingresso, valor de ingresso, essas coisas todas que é mais a questão econômica aí. Eu, por mim, acho que o ingresso de jogo de futebol deve ser 10 reais, entendeu? Porque aí você coloca a pessoa lá dentro do estádio e as firmas que prestam serviço, seja de alimentação, seja de venda de camisa, eles vão ter mais público e vai gerar, talvez compense, né? Eu digo talvez tenha que ser feito um estudo sério sobre isso, a perda de dinheiro do ingresso mais barato. Mas em compensação, o clube pode jogar com a questão do marketing também, e dizer, olha, meu estádio está sempre cheio. E pode atrair patrocinador com isso também. Agora, com o ingresso a 50 reais é muito caro isso. Tem uma coisa também, até para a gente discutir aqui com os comentaristas, em relação ao seguinte: em média no Brasil, o ingresso, né, a receita obtida com o público pagante nos jogos, ela é 8% das receitas médias dos grandes clubes brasileiros. Ou seja, parece que os clubes, de certa forma, eles se lixam, eles dão de costas para isso, porque o grosso da receita deles não vem daí. E na Europa, se eu não me engano, nos dados que eu li, a receita de roleta, né, de público, passa de 30%. Então, o clube não fica tão vulnerável ao patrocinador. O Barcelona pode se dar o luxo de botar o Unicef na camisa e não cobrar nada de ninguém, porque ele tem todo, né, um suporte por trás de dinheiro que entra, que não depende só da televisão, depende só do patrocinador. Eu, como já falei aqui, eu vou repetir, eu acho que parceiro de clube é torcida. A torcida é que tem que ser, o clube tem que aprender a explorar, entre aspas, melhor o potencial da torcida, porque assim ele ganha autonomia com relação ao patrocinador e pode negociar melhores coisas para ele. Porque patrocínio no Brasil é ridículo. Eu estava vendo uma discussão, o Corinthians teve um debate aí que a Samsung, se não me engano, ia dar pelo patrocínio da camisa do Corinthians 50 milhões de reais. Isso não é nada, 50 milhões de reais é que o Barcelona ou o Real Madrid ganha, sei lá. E a Espanha, que tem uma economia que é menor que a do Brasil. E está falida. E está falida. E que tem uma população menor que a do Brasil. Entendeu? Então, como é que a Espanha, a Turquia, a Rússia, a Grécia pode levar jogador brasileiro? México, o futebol lá pode ser mais rentável do que no Brasil, onde você tem 200 milhões de pessoas e o futebol é o esporte nacional. Como é que esses países que têm economia menor conseguem ter uma equipe de futebol mais forte que o Brasil? Portugal, França, Espanha. Como? Como é que se explica isso? Cara, só uma coisa, essa questão da elitização e do ingresso, cara, eu não teria que entender, fazer um estudo sobre isso. Mas uma coisa é fato, quando se deu corte, e a elitização é um fato, não só no Brasil, mas no mundo, cara, algumas são, por exemplo, eu sei que o ingresso na Alemanha não é caro em relação ao poder aquisitivo do alemão. Tanto é que você vê qualquer joguinho furreca na Alemanha é 30 mil pessoas, né?
enfim. Mas, cara, depois que o público se mudou, o futebol, em termos de torcida, piorou muito. Porque era o programa do povão. Eu não era daquela. Primeiro que eu nunca fui povão, e também não era daquela. Mas você conversa com os pais, com os avós, com os tios. O programa de final de semana do povão, subúrbio, galera, era ir pro estádio. E via 2 jogos, que tinha as coisas e acabou isso. Né? Agora, o que eu não entendo realmente é esse preço alto, porque para mim só tem um motivo, que é tirar o cara do estádio e botar na poltrona. Não tem outro motivo, porque se não é uma fonte de renda, mesmo com o preço caro, então, cara, a ideia era, vou diminuir isso e põe torcida no estádio. Pelo menos eu tenho a torcida empurrando, ajudando o time, fazer um trabalho lá de venda de camisa, comprando, consumindo, essa coisa toda. Mas a única coisa para mim que explica é querer tirar do estádio e botar na poltrona, né? E aí acho que isso mais uma vez recai sobre a emissora que ele tem o direito de transmissão. Então eu acho complicado. Essa questão é interessante que você veja bem. O Corinthians consegue botar muita gente nos estádios. E está caro o ingresso do Corinthians. Então você pensa o seguinte, em São Paulo são 12 ou 15 milhões de habitantes agora, né? Sim. É a tumulto de São Paulo. Você pensar assim, 33 mil pessoas no lote do estádio, é um potencial mínimo diante da possibilidade da torcida do Corinthians, que são mais de 10 milhões de São Paulo. E até por isso vocês podem botar o ingresso alto. Exatamente. Então ele joga com o quê? Ele joga com o fato. Tudo bem, vai um percentual pequeno da torcida, só que esse percentual da torcida é muito grande com relação ao resto da torcida. Exatamente. Entendeu? Então você pode jogar com isso. Agora, os clubes, talvez o Flamengo possa jogar com isso também. Exatamente. Agora, os clubes que não têm o potencial dessas duas torcidas que são grandes, eu acho botar em ingresso caro não tira o pé. O caso específico de São Paulo, Pedro, ainda reporta o seguinte: até anos atrás, o estádio para os grandes clássicos de futebol paulista era o Morumbi. Mas aí, devido às divergências com a coisa de jogar fora de casa e tal, os clubes passaram a não jogar mais lá. E aí os grandes clássicos paulistas que tinham um público a venda de 60, 70 mil pessoas, passaram a ter o público do Pacaembu, 30 mil, limitados. A gente tem situações como em Minas Gerais hoje, né, como houve recentemente a partida entre Cruzeiro e Atlético, que só tem direito a uma torcida comparecer, que é uma aberração para a rivalidade do futebol. Isso é interessante, né? Porque você vê, até, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás, o público médio de clássico do Rio de Janeiro era maior que o público médio de clássico de São Paulo. Sim. E agora mudou. Historicamente sempre foi assim. Sim. Né? Os estádios, eu me lembro de comentários de gente de São Paulo, professor de São Paulo, pô, no Rio está sempre cheio e aqui não vai. Porque você tinha isso, o ingresso era mais barato também, né? Então você tem. Está mudando esse perfil. Não sei onde vai parar isso aí, desse futebol classe média, porque realmente é muito mais confortável você ver o futebol na televisão em casa do que você no estádio. Primeiro que você não tem deslocamento, né? Não precisa sair de casa. Eu ontem fui um engenhão de metrô e trem, demorei aí para chegar lá 1h30 mais ou menos, porque você tem que esperar a hora do trem que vai passar, o trem tem toda hora, domingo, né? Você tem que esperar. Então você tem uma série de desconfortos que acabam jogando o cara para... Por que já que vai ter jogo no estádio? Porque o cara não pensa de botar o tempo mais, sei lá, mais próximo do horário do jogo. Sim. Não sei, uma coisa que você não tem. Na hora de ir embora, você esperar o trem sair 1 hora depois que acaba o jogo, só tem um trem para levar você embora. Mas, por exemplo, nos jogos da Libertadores de Fluminense, a Superv fez um esquema muito bacana de trem com horário marcado, bilheteria. Por que não faz sempre? Exatamente. Essa é a questão. Mas por que não faz sempre? Porque não tem apelo sempre. O Fluminense na Libertadores, mal bem, botava 20 mil, 25 mil. Então eles viam possibilidade disso. Pois é, mas aí é um risco, talvez, né, para a Supervia. Agora, de repente, tendo esse horário mais certo, a torcida também vai mais. Ele sabe que vai perder tanto tempo assim. Você tem que pensar, na verdade, eu acho que os clubes de futebol, os clubes do Rio de Janeiro, têm que pensar juntos essa solução desse problema. Acabar com esse negócio, o Flamengo tem mais torcida, então vou ter mais direito. Mas mais direito é porcaria, não vai estar todo mundo buraco. E vai jogar contra quem? Vai jogar contra quem? Então você tem que pensar. E tem outra coisa que está acontecendo no futebol, que acontece que aí é uma lei, né, uma lei do capitalismo, que é a concentração. Antigamente, por exemplo, você tinha em Portugal 3 clubes: Sporting, Benfica e o Porto. Agora só são 2. Você tinha na França Lyon, Paris Saint-Germain, você tinha uns 4 times. Agora só tem 2. Olympique. Na Espanha você tinha Atlético de Madrid, você tinha o Bilbao. Agora o campeonato espanhol é sempre o Barcelona e Real Madrid. Então está acontecendo esse mesmo processo de concentração de dinheiro que acontece na economia capitalista, está acontecendo no futebol. E nada
Mas seria muito inocente e ingênuo pensar que não vai acontecer no Brasil também. Entendeu? Daqui a uns tempos, ao invés de você ter 10, 20 clubes que estão no Campeonato Brasileiro, você vai ter 2 ou 3. Essa discussão aí acho que daria mais. Porque é o seguinte, tem duas coisas aí. O futebol brasileiro está se tentando fazer isso. Não sei se está de fora acompanhando, mas a discussão de cota de televisão hoje da Globo é absurda, que ela quer dar para Corinthians e Flamengo em relação aos demais. E aí já é uma tentativa que até a pessoa chama de espanholização do futebol brasileiro. Isso é uma discussão homérica. Então já estou tentando fazer. O problema é que o Brasil tem uma peculiaridade. Isso aqui é uma zona. O Brasil é uma zona. Porque se esses clubes fossem bem administrados, eles já estavam lá há muito tempo. E eu acho também, e aí não tem jeito, cara. Eu não sei qual o viés ideológico de cada um aqui, mas dependendo do viés ideológico, uma hora o Estado vai ter que intervir nisso, como fez na Alemanha. Se você pegar a Alemanha deu uma equilíbrio. O Estado falou, então, cota de televisão é isso. Patrocínio tem teto, piso, teto salarial, piso salarial, o ingresso eu quero que seja nesse valor, enfim. E como a Argentina fez agora. Acho que uma hora vai ter que caminhar para isso, porque se eles estão vendidos. Gente, essa discussão merecia muito mais do que está fazendo. O tempo estourou. A gente queria agradecer imensamente a participação do professor Pedro Simonato. Mais um panorama especial para você debatendo o futebol carioca e brasileiro. Muito obrigado.